Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Sandra do canal Vivendo na Alemanha. E peço já desde o começo, pessoal, para vocês não deixarem de pôr assim, ativar o sininho, deixar o like de vocês e deixar nos comentários da onde vocês são. Gostaria muito de saber até onde eu cheguei, que estado que vocês são, que país vocês são, tá bom? Hoje eu estou indo para casa da minha filha, passar o final de semana lá. Meu namorado viajou para Noruega, foi pescar lá e aqui só chove, pessoal. Aqui é chuva e não tá calor, tá? Temperatura 18 graus. Então o verão já foi para as cucuias já. E lembra, pessoal, que eu ia contar para vocês a história do pessoal que eu conheci quando eu morei a primeira vez aqui, da Segunda Guerra Mundial. Então, eu vou começar a contar pra vocês e vou estar dirigindo, mas não tem problema não se eu não ficar olhando toda hora aí pra câmera, tá? Eu tenho que ficar com um olho no peixe e o outro no pescador, como se diz o ditado aí no Brasil, né? Então, pessoal, essa família que eu conheci, eles eram em 4 pessoas, tá? Então, tudo começou quando eles eram crianças e também adolescentes, a fase da adolescência, na Segunda Guerra Mundial. Eles moravam perto da Polônia, onde eles tinham uma propriedade até grande, né? Tipo um mini sítio, tá? Mas tinham bastante terras, tinham, tinha animais e tal. E o pai era engenheiro, tá? O pai era engenheiro e eles, com a esposa, tiveram 4 filhos. Quando estourou a guerra, pessoal, o filho mais velho tinha 17 anos. E ele foi assim, na época da guerra, não tinha como você escolher não mandar seu filho. O Hitler, ele exigia que você mandasse o seu filho para a guerra, sabe? Com 14, 15, 16, 17 anos, estava indo já para a guerra. Então, o filho mais velho foi mandado para a guerra, tá? E nisso ficaram 2 meninas, sendo uma abaixo de 17, né? Ficou mais uma pequenininha também, acho que na época deveria ter 1 ano, né? Ou 2, eu acho que talvez 2 anos. E tinha um que ainda estava dentro da barriga da mãe, tá? A mãe já estava assim, já em estado avançado para ganhar. E nisso, o Hitler ordenou também, o exército lá, né, ordenou que o pai fosse mandado para uma das fábricas do Hitler. Porque quem exercia alguma profissão que ele podia aproveitar, ele pegava essa pessoa e colocava lá para trabalhar, tá? Só que foi, uma coisa horrível, porque ao mesmo tempo que estavam mandando o filho e o pai para a guerra, não deixou ninguém não deu uma retaguarda para a família, né? E nisso, né, foram se passando os anos, né? Porque a guerra durou de começo de 39 por aí até 45. Então, quando acabou a guerra, né? Quando acabou a guerra, a senhora, né, com os 3 filhos, o que aconteceu foi que ela foi expulsa, porque como ela morava perto da Polônia, né, então quando os russos ali tomaram aquela região, eles tiveram que deixar as suas casas, né, e tipo assim, chegaram lá, os soldados falaram, ó, vai ter que deixar a casa de vocês e
levar só o que puder mesmo, assim, sacola de, né, ou uma mala, né? Então eles tiveram que escolher ali documentos, algumas roupas, e o resto deixou tudo para trás, pessoal. Mesmo talvez algumas joias, né, levaram. Então eles foram para a região aqui central da Alemanha, e nessa o pai ficou lá quando foi tomada a Alemanha pelos russos e pelos americanos. Então ele foi mandado para uma prisão, né? O pai ficou preso lá, muitos anos ainda, alguns anos ficou preso lá, né? Na Rússia. E esse soldado também, dos filhos dela, 17 anos, que também, né, foi obrigado a servir o exército, ficou preso também, mas ele não ficou muito tempo como o pai, né? Então a mãe teve que se decidir de uma hora assim, de uma hora para outra. Por exemplo, agora chegou alguém aqui, falou isso, e vou ter que deixar tudo, e vou ter que só pegar o que puder levar e vamos embora. E tinham outras pessoas também do vilarejo lá, que também eles iam para a região central, que é onde eles teriam mais uma segurança, né? Só que uma das filhas, que já estava na idade da adolescência, ela não podia ir viajar com a mãe e as duas crianças pequenas, porque naquela época, como, né, os russos, americanos também, eles estavam estrupando, não vou nem falar, eles se aproveitavam das meninas, tá? Eles estavam se aproveitando das meninas, né? E naquela parte que vocês sabem, né? Muitas eram mortas, muitas ficavam grávidas e ficaram grávidas, né? Na época. E não sabia quem era o pai, porque foi um abuso, né? E aí o que acontece? Essa senhora veio com os dois filhos pequenos e deixou encargo de um grupo que eles vinham, não pelo sistema normal, que eles vinham, né, viajando com o trem, né, descia, pegava do trem, tal, não. Essa moça, ela teve que vir com um grupo que também estavam assim, com mais meninas jovens, da mesma idade, adolescentes, né. Eles tiveram que fazer um outro percurso vindo praticamente a pé. Foi o que aconteceu. Eles vinham pelo dentro das montanhas, vinham cortando por dentro das florestas, demoraram quase mais de 20 dias para poder chegar, né? Porque eles tinham que parar, dormir no meio do mato, né? Porque tava uma bagunça, né? A Alemanha estava assim, uma bagunça total também. Foram capturados, né? Muitos prisioneiros, aquela coisa de guerra, né? Pós-guerra, né? Então essa senhora veio, né? E a filha veio por esse caminho também. E a mãe, né? Através de outras famílias, né? Que ficaram assim sensibilizados com esse pessoal que perderam as casas, tudo, né? As propriedades, foram expulsos, né? Tomados as propriedades à força, né? Então, o que eles fizeram? Eles deixavam essas famílias ficarem na casa deles, tá? Morando até eles se ajeitarem. E eram assim, famílias que nunca tinham visto na vida, nunca, né? E recolheu ela com os filhos dentro da casa, e ela foi morar. Já tinham dentro dessa casa, estavam morando mais duas famílias, tá? Era uma casa grande, estavam morando duas famílias, e ela chegou lá, foi morar também lá, e dormiam tudo em uma caminha, né? Miúda, né? Uma cama
pequena, mas tudo tinha que ser, e a comida era muito escassa, pessoal, muito, 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 não tinha trabalho, não tinha comida, a comida era muito escassa. E então foi muito difícil para essa mãe começar do nada, né? Começar assim, trabalho lavando roupa, né? No porão, com aquelas batedeiras que batia, aquelas máquinas que batia roupa, né? E ela começou a lavar para hospitais, sabe? Para ganhar dinheiro. E aí até que enfim ela foi contratada na lavanderia do hospital. Era uma firma que prestava serviços, né? E então ela conseguiu com o tempo esse trabalho, mas não era muito também, mas mesmo assim, né? E ela tentando mandar saber notícias da onde que estava o marido dela, né? E o filho dela também. Mas logo o filho dela também não demorou muito. Eu acho que ele ficou um ano mais preso. O marido dela ficou 3 anos, né? E ela conseguiu, através do novo exército lá que estava tomando conta, né, na época, ela conseguiu saber aonde que estava o paradeiro do marido e do filho, né? O filho veio embora logo, né, um ano. E o marido dela foi um pouco mais difícil de achar, porque ele estava na Rússia, né? E ele ficou preso lá no campo, né, de tipo concentração para prisioneiros da guerra. Então, né, ela tocando a vida muito batalhadora, né? E eles passaram muita fome. A menina, a terceira filha, né, deles, se chamava Helga. E ela chegou a época dela ir para a escola, primeiro ano, né, letivo dela. E ela foi mandada embora para casa porque ela estava muito raquítica. Ela estava muito magrinha, muito, né? E então ela foi mandada para casa porque não tinha condições de frequentar uma aula, porque o estado dela era muito assim, dela debilitada, porque desnutrida, passou muita fome, né? E a mãe lá tentando, né, se erguer na vida, então foi muito difícil. E o mais novo, né, que era o menino mais novo, ele com 5 anos, ele já, coitado, já com 5 anos ele já tentando ajudar a família. Então o que ele fazia? Ele ia para as plantações de batata, de alguém que estivesse plantando alguma coisa, né? Então ele ia lá e conversava com o fazendeiro e perguntava: olha, moço, eu posso, depois que o senhor colher, eu posso ainda dar mais uma verificada na terra para ver se eu acho algumas batatas, porque a minha família está precisando. E o fazendeiro, ele passava uma colheita, tirava toda a batata, depois ele passava mais uma vez para ver se não, né, limpar bem a terra, para ver se não deixava nem muita batata para trás, porque aquele tempo era muito, a comida era muito valiosa, né? Então, eu sei dizer que ele tinha permissão, junto com outros garotos, né? Todos descalços, sabe? Roupas rasgadas. Então eles iam nessa plantação e começavam a revirar a terra com as mãos para ver se achava ali uma batata, uma cenoura, alguma coisa que eles pudessem levar para casa, para sua família. E esse senhor, eu conheci todos, tá? Esse senhor, ele às vezes ele conseguia achar 1 quilo de batata por dia, né? Então ele levava, a mãe fazia com água e sal essa batata, né, para eles comerem, que era a refeição que eles tinham. Não tinha pão, não tinha nada, estavam numa situação muito precária. E nisso a família foi assim. Aí veio o filho, o rapaz, né, que foi
mandado com 17 anos, veio para casa, arrumou um emprego, voltou a estudar, se formou engenheiro também, igual o pai. O pai voltou, né? Então aí a família começou a melhorar, né? Aí já começou, todos ali estavam trabalhando, os menores já estavam estudando, né? A Rega, que era aquela desnutrida também, estava indo muito bem na escola. Então foi todo mundo, sabe, já se melhorando, né? Dando uma melhorada na vida. Mas foi uma, assim, a gente, sabe, a gente não tem nem noção de como é você ser expulso das suas terras, né? Tipo, você tem o seu patrimônio lá, você tem a sua casa aí. Aí chega alguém lá e fala, do exército, fala, você vai ter que deixar tudo aqui, pega só o que você puder. Gente, é uma coisa... Ainda pega o seu filho, ainda manda pra guerra. Pega o seu marido, manda pra guerra também. Imagina, né? Você fica sem poder nenhum, né? Você não é nada. E aí passaram-se os anos, tudo. Depois, quando eu conheci a família, lógico que o pai e a mãe já não existiam mais, né? Não viviam mais. E nisso, o que foi mandado pra guerra, o filho, esse rapaz, ele ficou desde a vida inteira, ele era a favor do Hitler, tá? Ele era a favor dele. Tanto que ele tinha um pé atrás com o estrangeiro. E olha a ironia do destino, pessoal. A filha amada, que ele amava essa filha pra ele era tudo. Ele tinha um xodó com essa filha que só vendo. E o que aconteceu? A filha foi estudar e numa universidade, numa cidade da Alemanha, e conheceu um francês. E ele, quando ele ficou sabendo que a filha estava namorando um francês, esse homem ficou muito pé da vida, mas muito pé da vida. Ele ameaçou a filha que ia deserdar ela, não sei o que. E ela bateu o pé, ela falou, não, eu gosto dele, a gente se ama, a gente vai até se casar. Nossa, ele pulava assim, sabe? Ele não queria que a filha se casasse com um estrangeiro, né? E olha, eu vou falar pra vocês, é por isso que diz, né? A gente nunca pode falar que eu vou beber dessa água, porque ele pensava que os filhos todos iam casar com alemães, né? Aquela ideia lá, né? E não, a filha preferida dele, que ele tinha um xodó com ela, se casou com um francês. Então, para mostrar muitas vezes pra gente que aquilo que a gente mais detesta, que a gente não quer, aí a gente parece que acaba que... Meu pai sempre falava uma coisa, né? O peixe morre pela boca. Então é aquilo que ele falava que não queria que os filhos casassem com estrangeiros, a filha casou com estrangeiro. É uma coisa, né? Então é isso, pessoal, né? Esse foi um caso assim que eu queria contar pra vocês, porque foi pessoas que eu conheci, bem diferente de quando você só ouve uma história, né? Mas não, eu conheci essas pessoas. Então foi muito assim, a gente não tem assim proporções, né, para medir aí em termos de você ter que deixar a sua casa, ser expulso, uma filha tem que ser mandada por um caminho sinuoso, nas mãos de outras pessoas, com outras meninas, né? Porque para elas não serem né, abusadas, aquelas coisas. Então
coisas assim para se pensar, pessoal, porque eu acho que para uma mãe também ter tomado ter tido essa coragem também de vir para um lugar que ela nunca viu essas pessoas, para ir morar junto, né? E eles ser um tostão com fome, sabe? É difícil, muito difícil. Então é isso, pessoal. Essa é a história que eu tinha prometido para vocês, estou contando hoje. Então um beijo para vocês. Não deixe de deixar o seu like, ativar o sininho e deixar nos comentários da onde, que cidade vocês são, que estado, que país, tá bom? Um beijo para vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.